Olá, boa noite, aluno Estuda Mais, aqui professor Manuel. Nesse nosso encontro de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o simulado que acontecerá no próximo sábado, né, dia 2, tá certo? Com relação à preparação para esse simulado, como é que vai ser formado esse simulado, horário, tudo sobre o simulado. Né? O que pode cair na prova de matemática, na prova de português, o professor Cláudio vai conversar com vocês. Então, a nossa aula hoje será uma aula breve, basicamente um comentário sobre como será este simulado, tá certo? Então, a gente vai fazer o nosso primeiro simulado, é extremamente importante, como eu já conversei com vocês, o simulado, porque o próprio nome ele já diz, né? Ele simula a realidade. Então, o simulado ele serve para você, estudante, ter uma noção de como será o dia da prova. Né? Não só a parte de conteúdo em si, de português, matemática, produção textual, mas também a parte de você ficar ali naquela sala durante tanto tempo realizando uma prova. Por qual prova eu devo começar? Né? Eu vou começar por português, começo por matemática, vou logo para a produção textual. Isso aí é pessoal, é individual, é de cada um. E o simulado ele serve para isso, para que você faça essas observações, faça esse teste, né? Comece hoje, no próximo sábado, pela prova que você acha que deve começar por ela, e aí você vai vivenciar isso, vai ter essa experiência. E aí, a partir do próximo simulado, e vai se preparando, quando chegar no dia da prova, você já vai saber por onde começar, qual a melhor prova para você individualmente. Tá certo? Então, a questão do simulado não é só a parte de conteúdo em si, de saber de matemática, saber português, né? E de fazer a produção textual. Também é um teste é um limite de tempo, né? Quanto tempo você tem para resolver cada questão? Né? Nós vamos discutir isso aqui. Então, assim, se está com dificuldade de fazer uma questão, ela está demorando muito, não está saindo, passa, vai para a próxima, depois tu volta e faz. Por quê? Porque você tem um tempo para resolver isso. Se você demora muito numa questão, você vai perdendo tempo e talvez uma questão fácil que você vá se deparar mais à frente, você acabe errando porque está apressado, que ainda tem que marcar o gabarito. Então, tudo isso tem que ser contado, tem que ser observado. Tá? E esse tempo, você tem que aproveitar da melhor maneira. Até porque hoje em dia a gente sabe que no nosso corre-corre do dia a dia, a gente às vezes não tem muita paciência de ficar muito tempo fazendo uma determinada prova. Então, para isso, é preciso você simular a realidade. Você, de fato, ficar ali fazendo aquela prova durante tanto tempo. Né? Ir beber água no momento certo, ir ao banheiro, se levantar, se estirar, se espreguiçar. Isso é extremamente importante. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Alguns pontos que acho necessário a gente discutir. Primeiro, como é a prova, a composição da prova, né? A prova, ela é exatamente seguindo essa sequência. Vocês farão 40 questões objetivas no total, né, que a gente conhece como as 40 questões de marcar, com as alternativas que vão da letra A a D, tá certo? Com 4 opções de resposta cada uma, sendo as 20 primeiras questões da disciplina de língua portuguesa, em seguida 20 questões de matemática, também com as opções de A a D, e por fim uma produção textual que a gente conhece como a nossa redação. Tá certo? Então vocês terão 40 questões objetivas para serem resolvidas, mais uma produção textual que você tem que fazer tudo isso, além de ter o tempo para assinalar o gabarito, tá? Além de marcar o gabarito, dentro desse tempo que é proposto a vocês, que no... Estou voltando aqui, desculpa. Que na prova do exame de seleção vocês terão 4 horas. Mas na nossa prova, no nosso simulado, nós teremos 3 horas para você fazer, iniciando às 9 horas da manhã e indo até o meio-dia, tá certo? Então, veja bem,
E agora, como é que eu divido o meu tempo, professor? Olha só, para o nosso simulado, você tem 3 horas de prova, tá certo? Então, como você pode dividir esse tempo? Isso é importante você ir para a prova já pensando nesse tempo, nessa divisão, tá? É considerado um tempo médio, tá? Um tempo, digamos assim, possível de fazer uma boa redação, entre você ler a proposta, você fazer um rascunho e depois passar limpo, tá? É considerado entre 50 minutos e 1 hora e meia. Assim, alguns especialistas dão essa orientação para as provas do Enem. Tá? Para o exame de seleção não foge muito, né? Porque você vai fazer ali em média de 25 a 30 linhas. O professor Cláudio vai conversar com vocês sobre a produção textual. Mas eu quero considerar aqui que você tire 1 hora para fazer, 1 hora para você fazer a produção textual, né? A nossa redação. Tá? Imagina que você tira 1 hora para isso. Vão sobrar aqui, no nosso simulado, 2 horas para você resolver essas provas. Né? Para você resolver 40 questões, 20 de português e 20 de matemática. Gente, isso aí vai dar para vocês, em média, tá? Isso vai dar, em média, 3 minutos por questão. Tá? Um pouco menos, por quê? Porque você, dentro desse tempo, você tem que passar, tem que marcar o gabarito, tá certo? E aí o gabarito não vai levar tanto tempo, mas você vai, vamos dizer que você vai tirar ali, dessas 2 horas que restam, você vai tirar ali 5 minutos, tá bom? Mas em média, onde é que eu quero chegar? Em média, você terá 3 minutos para resolver cada questão objetiva da prova. Tá certo? Então, o tempo é crucial, tá? Enquanto mais na prova de matemática, vou focar aqui em matemática agora, tá? Enquanto mais rápido eu for fazendo aquelas contas, né, as operações, quanto mais rápido eu fizer a leitura e identificar qual ferramenta matemática eu vou utilizar para resolver, melhor. Né? Estou saindo à frente do meu concorrente lá no exame, tá bom? No exame de seleção, aqui eu estou falando com relação ao simulado, né? No exame de seleção, você terá 1 hora a mais, você terá 4 horas. Então, se você tirar a mesma 1 hora para a redação, sobrarão o quê? 3 horas, né? No exame. No exame, sobrariam aqui 3 horas para você fazer também as 40 questões. Isso daria, em média, 4 minutos e meio por questão. Um pouquinho menos, por quê? Porque tem também tem que passar para o gabarito. Então daria um pouco menos de 4,5. Estou considerando aqui 4 minutos e meio por questão. Ou seja, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Eu não posso perder muito tempo numa questão que está difícil. Eu comecei a resolver uma questão ali, ela está difícil demais, não estou conseguindo sair, passo para frente, depois eu volto. Se der tempo, responda. Se não der, vai ser o jeito de chutar. Tá? Algumas questões é normal, né? Isso aí é normal com você e com qualquer outro concorrente. Algumas questões a gente não consegue fazer, seja português, seja matemática, vai ter que chutar. O ideal é que seja o mínimo possível. Tá bom? Então, professor, e o que será que vai cair na prova de matemática? Então vamos lá. Você deve estar pensando, para o simulado agora, o professor só vai colocar no simulado aqueles conteúdos que vimos até o momento no curso, tá? Gente, o simulado, já falei, ele simula a realidade. Então, as questões que estão no simulado são questões de todo o cronograma que está no edital do IFRN. Obviamente, selecionei aqueles conteúdos, aquelas questões que mais são cobrados, que mais foram cobrados em provas em anos anteriores, tá certo? Aqueles conteúdos que a gente precisa focar e precisa dominar. Então, assim, eu espero que todos os conteúdos que vocês se deparem lá na prova, vocês
já tenham visto em algum momento, independente de ser no curso, tenham visto na escola, tá? Porque tem conteúdos que vão do sexto ao nono ano, tá, no edital. Então, muita coisa aí, talvez, vocês se deparem, por exemplo, geometria, né? Questões que envolvem geometria, questões que envolvem áreas, né? Perímetro, tá? Essas questões aí, ainda não trabalhamos no curso, mas vocês em algum momento já viram na vida escolar de vocês, tá certo? Então, é importante que vocês, chegou lá na prova, viu aquilo ali, não conseguiu resolver, aquilo ali você já vai ter como uma observação para estudar e que no próximo, né, no próximo simulado e principalmente no exame, você chegue lá dominando aquilo ali, tá certo? Então, professor, o que é que vai cair na prova de matemática? Tudo que a gente estudou, tá certo? Até o momento. Tá aí alguns conteúdos, isso aqui, gente, esses conteúdos aí, é um print que eu fiz, tá? Do edital dos conteúdos que foram exigidos no exame de seleção do ano anterior. Geralmente não muda quase nada. Os conteúdos são sempre os mesmos. Vamos falar aqui, então, quais são os conteúdos que podem ser cobrados no simulado do próximo dia 2? Todos que estão no edital, tá certo? Aí, alguns nós já estudamos, uma boa parte dele, e outros não, mas vocês vão tentar resolver, vão tentar fazer todas essas questões e ver o desempenho obtido, tá certo? E vai ficar como experiência para os próximos aquilo que você não conseguir para estudar, tá? Então vamos lá. Deixa eu me pegar aqui meu marca-texto, tá certo? Então, as questões de matemática privilegiarão a utilização do raciocínio lógico na resolução de situações problemas. Ou seja, não vai ter nenhuma questãozinha do tipo calcule, resolva, né? Vão ser sempre probleminhas matemáticos para vocês solucionarem assim também no nosso simulado. Então, ó, veja bem, esse item 1 e o item 2. Identificação e reconhecimento dos principais conjuntos numéricos, naturais, inteiros, racionais, tudo já vimos aqui no curso, tá? Assim como o sistema de numeração decimal e romano. Ainda não falamos do binário, mas ele é simples, nós vamos trabalhar ele ainda no nosso curso, tá? E no item 2, utilização de diferentes operações com números, ou seja, as operações com esses conjuntos numéricos. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação com números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Tá certo? Então, essas operações com números será cobrado e sempre o IF ele gosta muito de trabalhar, principalmente com números ali decimais, para avaliar se o candidato, né, se sabe fazer essas operações com números racionais, tá? Que vocês costumam chamar de números com vírgula, né? Assim? Então, vai cair no nosso simulado. Aí, obtenção, item 3, obtenção de expressões algébricas, tá? Conteúdo de 8º ano aqui, ó. Expressões algébricas equivalentes a uma expressão dada por meio de fatorações e simplificações. Interpretação e utilização de diferentes estruturas de expressões algébricas, os famosos monômios e polinômios. Conteúdo de 8º ano. Não trabalhamos no curso, mas está no edital e é possível cair no simulado. Eu não posso dizer a vocês se vai cair ou não, tá certo? Então, vamos lá. Então, item 3 e 4 aqui, eles são muito parecidos, né? Então, obter as expressões, interpretar e utilizar as diferentes estruturas nas expressões algébricas. Utilizar os monômios e polinômios. Além disso, no item 5, dando continuidade, as operações que envolvem monômios e polinômios. Aí, de novo, ele, operações de monômio e polinômio, assim como a identificação daquelas expressões que representam os produtos notáveis, tá? Quem lembra dos produtos notáveis, né? Aquela quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença, né? Produto da soma pela diferença, tá? Deixa eu abrir com a tela em branco aqui. Isso aqui eu vou já falar com vocês, só para me abrir aqui
um parênteses. Quem lembra disso aqui, ó, os produtos notáveis. Quadrado da soma de dois termos, ó. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quando eu tenho aqui o quadrado da diferença de dois termos, o que eu vou mudar apenas é esse sinalzinho aqui, ó. Tá? Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. E o produto da soma pela diferença de dois termos. Quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Quem lembra disso aqui? Né? Isso aí é um conteúdo de 8º ano. Também não trabalhamos ainda no nosso curso. E aí, por que, professor, a gente não trabalhou ainda? Porque a gente tem que priorizar aqueles conteúdos que são mais cobrados. Tá? Produtos notáveis não é tão cobrado, mas pode cair? Claro, está aqui, está no edital. Isso aqui eu estou tirando do edital. Então pode cair no simulado? Claro que sim, pode cair também. Tá? Aí, vamos lá, dando continuidade. Determinação de solução de equações. Tá? Inequações. Equações quando é com a igualdade, inequação, né, quando é maior, menor, né? Ou sistema de equações de primeiro grau, como também equações do segundo grau e funções do primeiro grau. Tá? Desses conteúdos aqui, o que o IF adora todo ano colocar, tá, na sua provinha aí, é uma questãozinha envolvendo funções de primeiro grau. Determinada situação, probleminha ali, se o candidato ele consegue, se o aluno ele consegue, a partir daquela situação, problema, ele montar, né, a lei de formação de uma função. Quase todo ano tem uma questãozinha assim envolvendo esse tema aí. Então, talvez alguns não tenham estudado ainda, né? Geralmente, no 9º ano, isso é um conteúdo trabalhado mais no final do terceiro bimestre, por ali e tal, início do 4º bimestre, tá? Essa parte de funções. Então, é possível cair também no simulado, tá? Uma vez que é um conteúdo que o IF gosta de cobrar, tá certo? Questão de equações, inequações nem tanto, mas a questão de equações, principalmente a equação de primeiro grau, tem vários problemas que a gente se depara com uma equação de primeiro grau. Né? Um exemplo disso é quando eu estou lá resolvendo um probleminha de regra de 3, né? Faço aquela multiplicação lá, de repente me deparo com uma equação de primeiro grau ali para achar o valor de x. Né? Então, não só específico de equação de primeiro grau, como outros problemas matemáticos, você acaba caindo na equação de primeiro grau para resolver. Tá? Representação do sistema de coordenadas cartesianas da variação de grandezas, identificando grandezas direta ou inversamente proporcionais. Registro da variação dessas grandezas direta e inversamente proporcionais, utilizando estratégias tais como resolução de regra de 3, tá? Regra de 3 simples e composta, seja no cálculo de porcentagens ou juros. Em sua grande maioria, no edital está lá, juros simples ou composto. Montante, capital ou taxa utilizada, sistema de capitalização, a juros simples. Geralmente a provinha do IF ela vai muito aqui em cima de juros simples. Então, gente, esse item 8 aqui, a gente ainda não focou na parte de juros, tá? Mas já trabalhamos em cima de regra de 3, tanto regra 3 simples como regra 3 composta, problema de porcentagem, que pode ser resolvido através de regra de 3, né? Então, é quase certo cair isso aí na prova do exame, obviamente, no nosso simulado também. Vamos lá, no item 9. Cálculo de medida de grandeza determinada pela razão, já estudamos, né? Ou pelo produto de outras duas, como densidade demográfica, tá aqui, ó, bem específico, densidade demográfica, velocidade, consumo de energia elétrica, escalas, entre outras, tá?
o foco maior é esse que eles dão destaque. Tá? Pode cair outra, professor? Pode cair, por exemplo, densidade da matéria? Pode cair. É que ele diz, dentre outras, ele deixa abertura aqui. Mas a gente foca mais naquilo que está bem específico no edital e que geralmente as provas anteriores elas trabalham em cima, geralmente, dessas razões aí. Tá? Utilização de dígitos significativos em operações envolvendo medidas de comprimento, de área, de volume ou capacidade, de tempo ou de massa, incluindo a representação em notação científica, né, que é utilizado para... É uma representação, em base 10 lá, né, de números que são muito grandes ou números que são muito pequenos. Tá certo? Identificação de diferentes, aqui a parte mais, vou pegar minha canetinha aqui, ó, essa parte aqui, o item 12, o item 13, o item 14 e o item 16, esses 4 itens, eles focam na geometria, tá certo? São conteúdos, deixa eu aumentar aqui a tela para vocês, são conteúdos de geometria. Então, ó, produção, análise, interpretação... não, minto. Começa aqui na 11, né? Ó. Identificação dos diferentes polígonos, procedimento necessário para o cálculo da medida de área, perímetro de cada um deles. Né? Então, os polígonos que a gente conhece, triângulo, quadrado, retângulo, losango, trapézio, né? Paralelogramo. O cálculo do perímetro, só relembrando aí, perímetro é a soma da medida de todos os lados, a soma dos lados. O cálculo da área, né, isso é o perímetro. O cálculo da área é quando eu me refiro a espaço, tá certo? Quando eu me refiro ao espaço, ao que cabe ali naquela determinado espaço, eu estou me referindo ao cálculo de área. Perímetro é uma medida linear, é isso? A área é uma medida o quê? Uma medida quadrada, né? Então, a unidade, por exemplo, no perímetro, lá eu vou encontrar em metros, centímetros, quilômetros. Quando é área, metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. E se for volume, metro cúbico, unidade cúbica, né? Metro cúbico, centímetro cúbico, tá? Isso é importante, porque às vezes ele não fala no texto do problema, ele não faz referência ao volume de forma explícita, mas ele dá uma unidade lá, sei lá, um balde, uma garrafa com capacidade de 8 centímetros cúbicos. Então você já está se referindo o que ali? Ao volume daquele recipiente. Tá certo? Então, voltando para cá, então tá aqui. Produção, análise, interpretação de transformações e ampliações ou reduções de figuras geométricas planas, identificando seus elementos, utilizando os conceitos de congruência e semelhança. Né? Que o candidato ele saiba definir, saiba determinar a diferença entre figuras congruentes e figuras semelhantes. Duas figuras elas são congruentes quando elas possuem o quê? A mesma medida. Né? E duas figuras elas são semelhantes quando as suas medidas elas são proporcionais. Tá certo? Então, está no edital. Então, semelhança lá de triângulos. É isso? Vejam, são aí 5 pontos trabalhando geometria. Né? Geralmente cai uma ou duas questões, por anos anteriores, uma ou duas questões envolvendo a geometria. Tá bom? Vamos nós. Utilização de noções geométricas como paralelismo, perpendicularismo e ângulo, no estabelecimento de relações, inclusive métricas em figuras bidimensionais ou tridimensionais, 2 dimensões ou 3 dimensões. Paralelas, quando é que são perpendiculares, e a questão de trabalhar com ângulos. Tá? Item 14, utilização de fórmulas para cálculo de áreas de superfície planas para o cálculo de volumes. Ele já falou aqui em áreas, repetiu aqui novamente, né? E agora ele acrescenta o quê? O cálculo de volumes. Tá?
Como é que calcula o volume de alguns sólidos? Geralmente, ele trabalha ali com prismas ou com cilindros, certo? Prisma é como se fosse ali uma caixa de sapato. Aquela é uma figura ali, é um prisma, tá? Que aí é a área da base que multiplica a sua altura. É como eu determino o volume de um prisma. Aí a área da base pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, pode ser qualquer um polígono que a gente já conhece, tá? E vou direto ao item 16, que diz procedimento de cálculo que necessitam de teorema de Tales e teorema de Pitágoras, tá? Aqui, ó, na parte de proporcionalidade, na geometria, né? O teorema de Tales, a gente utiliza, e o teorema de Pitágoras nos triângulos retângulos, né? Lembrando que o teorema de Pitágoras não pode ser utilizado em qualquer triângulo. Somente aplica o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo, tá certo? E aqui ele fala, tá, da leitura e interpretação de dados estatísticos em tabelas e gráficos. É quase certo, tá, gente? Ou uma questãozinha com tabela, ou uma questãozinha com gráfico, ou os dois, tá certo? Para perceber se o aluno ele consegue entender, fazer a leitura e interpretar aquelas informações que estão ali. Bem como a realização de procedimentos do cálculo com esses dados, como determinação de média, aritmética simples ou ponderada, quando eu tenho o peso, né? Bem como o cálculo de... isso aqui é questão certa ano a ano, tá? A provinha de matemática. Cálculo de probabilidade. Como é que eu calculo uma probabilidade? Se cair lá no meu simulado agora, professor, probabilidade nada mais é do que, né, probabilidade simples aí, digamos assim, que é cobrado de você, nada mais é do que a razão, ou seja, a divisão entre aquilo que eu quero, que eu espero, para o total de possibilidades. Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. Ao jogar um dado, né, qual a probabilidade de cair o número 2, por exemplo? Qual a probabilidade de cair o número 2 quando eu lanço um dado? Ora, ao jogar o dado, quais são os resultados possíveis que eu posso obter? Todos os resultados possíveis, quais são eles? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Não tem outra possibilidade. Vai cair um desses números, né? Aí eu pergunto, qual a probabilidade de cair o 2? Ou seja, o que é que eu quero? Que caia o número 2. Dentre quantos possíveis? 6. Então, a probabilidade de cair o número 2 no lançamento de um dado é de 1, número 2 que tem, dentre 6, ou seja, 1/6, 1 sobre 6. Tá certo? E isso lá nas alternativas pode estar em porcentagem. Professor, como é que eu faço em porcentagem? Eu vou pegar 1 dividido por 6, né? Aí vou ter lá aquele número, ou uma dízima, ou um número racional ali, uma dízima também é racional, e multiplico por 100. Tá certo? Então, assim, ou vai estar em fração, ou vai estar em forma de porcentagem. Tá certo? Então, essa parte de estatística também é bem cobrada, por parte de média. Tá certo? E vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, eu trouxe aqui, pessoal, para a gente não se estender demais o tempo da nossa aula, eu trouxe aqui algumas figuras mais, digamos assim, alguns polígonos mais cobrados e a formulazinha para o cálculo da área de cada um deles, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês, essa figurinha, tá? Eu vou compartilhar com vocês esse slide aqui, tá? É o triângulo, quadrado, losango, retângulo, trapézio, círculo, tá certo? Área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Área do quadrado, os lados iguais, o lado ao quadrado. Área do losango, diagonal maior, que multiplica diagonal menor dividido por 2. Área do retângulo, base vezes altura. Área de um trapézio, base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. E a área de um círculo é π, que multiplica o raio ao quadrado.
O π é um número aproximado de 3,14. Mas detalhe, você só vai substituir o valor de π por 3,14 ou por outro valor, né? Que às vezes a questão ela gosta muito de aproximar, diga, considere π igual a 3. Então você vai considerar que π seja 3. Se a questão não fala nada sobre o valor de π, você não pode substituir. Tá? Por mais que você saiba que é um número próximo de 3,14. Tá certo, pessoal? Então, outra coisa importante, extremamente importante, e aí vai para vocês, é a questão da transformação de unidades de medida. Né? Tem a unidade padrão aqui, o metro, aí decâmetro, hectômetro, quilômetro, decímetro, centímetro e milímetro. Tá certo? Se eu quiser vir daqui para cá, eu vou multiplicando por 10. Se eu for de algum desse aqui, por exemplo, de centímetro, quero chegar em quilômetro, eu vou dividindo por 10. Tá certo? E, basicamente, se for unidade de área, professor, se for metro quadrado, centímetro quadrado, aí vou multiplicando por 100 ou dividindo por 100. E se for volume, vou multiplicando por 1000 ou dividindo por 1000. Tá certo? Já falamos isso aqui em uma das nossas aulas aí, mas eu vou compartilhar com vocês também isso aí. Tá bom, galera? Então a aula de hoje era para essa dica aí. Vocês agora vão ficar com a aula do professor Cláudio, tá bom? Então um grande abraço, gente, e até o nosso simulado de sábado, se Deus quiser. Valeu!